Hello, business people, how are you doing? I hope you're doing great. I'm your teacher and host, Bruno Aguiar, and welcome to Business English do Básico ao Avançado, o podcast que te ensina Business English do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática para você aprender o Business English e conseguir ter a confiança para falar o English do Business World no seu trabalho, na sua multinacional, no seu próximo trabalho e, obviamente, galgar novos objetivos, novas metas, novas positions, and etc. Hoje teremos a segunda parte da nossa revisão. Yes, no episódio 20, nós faremos a revisão parte 2 e falaremos sobre modal verbs, inglês no telefone, there is, there are, e today we're gonna have some surprises. Yeah, baby! So, without further ado, let's get down to business. Alright, hoje vamos direto ao assunto. We're gonna go straight down to business. Straight down to business é direto ao assunto. Vamos iniciar então com a surprise. Qual que é essa surpresa? Eu pedi para alguns dos nossos ouvintes que eles enviassem alguns áudios respondendo algumas perguntas utilizando o conhecimento que eles adquiriram através do nosso podcast. Yes! Então, alguns dos nossos ouvintes enviaram alguns áudios, né, respondendo perguntas, falando sobre eles, falando sobre a carreira, falando sobre onde trabalham, o que a empresa faz, etc, tá? E, cara, isso é muito positivo por vários aspectos. Primeiro que muita gente tem medo de fazer discurso, né, em público, de falar em público, e toda vez que você é convidado a falar em público e você corre deste convite, você não fala em público, isso manda uma mensagem para o seu cérebro que você vai continuar com medo, que você vai continuar correndo, e se tiver uma oportunidade de falar English, né, ou que seja um English, ou que seja numa reunião no seu trabalho, você vai correr novamente, né? Vai ligar aqui no seu cérebro o sistema de luta e fuga, né? Opa, isso aqui é um perigo, eu vou correr, né? Você não vai lutar. Então, uma vez que eles toparam, só de toparem, né? Eles ligaram, mandaram uma mensagem pro cérebro dele que, tipo, poxa, dessa vez eu não vou correr, eu vou lutar, eu vou enfrentar esse bichão aqui, né? Vou enfrentar esse monstro de falar em público, de me expor. Então, isso é muito positivo, não só no que concerne o aprendizado deles, mas para a vida como um todo, né? E, obviamente, consequentemente, para a carreira também, alright? Mas eu quero fazer aqui algumas ressalvas antes de tocar os áudios aqui para vocês. Todos eles que enviaram os áudios, eles são estudantes, tá legal? Talvez não precisaria estar dizendo isso a você, porém, vale muito a pena e é importantíssimo que eu ressalte isso a você, que nós ressaltemos isso, ou tenhamos isso em mente. Por quê? Porque uma das coisas que faz com que a maioria das pessoas tenham medo ou insegurança ao falar é justamente o medo do julgamento, tá legal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer mais ou menos, né? A gente vai ter em mente mais ou menos o que eu e os nossos alunos da nossa comunidade, do nosso Conversation Club, nós fazemos. A gente consegue identificar um erro, talvez a gente até perceba um erro cometido, porém a gente vai fazer que nada aconteceu. Por quê? Mais vale eles terem a coragem de se entregar, de falar, de praticar, de utilizar e depois nós corrigirmos eles pessoalmente do que nós ficarmos julgando eles publicamente. São esses julgamentos, né, são essas correções públicas que causam as enormes frustrações que talvez você tenha, ou algumas pessoas que você conheça tenham, né, em falar inglês. Com certeza você já deve ter visto ou experienciado, vivenciado um professor ou um amiguinho dando risada de um outro amiguinho, ou até isso tenha acontecido com você, e aí você deve ter pensado, tipo, meu, eu vou falar novamente aqui pra quê? Pra aquele moleque dar risada na minha cara? Pra aquela moça lá brincar ou caçoar da minha pronúncia, né? Então, nós não faremos isso. Nós não fazemos isso na nossa comunidade, né? Na nossa comunidade tijolinho, tijolinho, né? E nós não faremos isso aqui hoje. Combinados? Right? Ok. Vale ressaltar também que os níveis desses alunos são diferentes, né? Então, vamos parabenizar cada um deles pelo que cada um deles conseguiu entregar, alright? Então, o nosso comportamento aqui ao escutar, né, esses áudios dos nossos ouvintes é parabenizar e termos para nós que a gente também consegue fazer o mesmo escutando o nosso podcast e, obviamente, né, aplicando tudo que você estuda aqui conosco. Maravilha? Então vamos lá. Vou soltar o primeiro áudio para você. Divirta-se, vê se você consegue entender alguma coisa, tome nota e, obviamente, aprenda, né? Aprenda e tome coragem para você ser o próximo.
Uma outra coisa importante também, que vale ressaltar, antes de nós começarmos os áudios, são as perguntas, né? Quais foram as perguntas que eles responderam, ok? Então eu vou ler aqui as perguntas para você e vou deixar elas aqui na tela também para você acompanhar, tá legal? Caso você queira tomar alguma nota, alright? Então vamos lá, ó. Foram 6 perguntas, ok? Pergunta number 1, what is your name? Pergunta number 2, what is your email address? What is your email address? Number 3, what do you do? Né? Profession, etc. Profession and position, né? Number 4, what does your company do? O que a sua companhia faz? Number 5, is there a restaurant? Is there a restaurant in your company? Tem um restaurante na sua companhia? Por quê? Eu queria que eles utilizassem a palavra there is, there are, né? There is a restaurant, there isn't a restaurant, entendeu? E number 6, are there meetings in your company? Are there meetings in your company? Oh, there are, there aren't, ok? Então eu queria que eles utilizassem bastante there are, there aren't. Por quê? Porque foi o que nós utilizamos aqui no nosso podcast. Maravilha? Então vamos ao primeiro áudio, divirta-se e depois você volta aqui. My name is Miguel. I'm from Cabralha, a city in the outside of São Paulo. I'm 23 and my email address is Miguel 8 Stabile STABILE at outlook.com. I'm a chemistry technician. Nowadays I'm working in laboratories and we work with citric oils. We work with oils extracted from orange, lime, lemon, and tangerine, murcot. At Gotadus, the company that I work, not only we process oils, but we process fruits and then we extract juices and oils and the compounds from fruits. Yes, there are some meets we have to attend, and normally we use the Microsoft Teams, and sometimes we have meetings in person. So, yes, that is a restaurant, and we have a table made by a nutritionist, and each day we have a kind of salad, different kind of salad, and it's very, very good the food we have there. Incrível, não é mesmo? Poxa, fiquei muito feliz em receber o áudio, pela coragem, determinação e obviamente também pelo senso de colaboração, né? Na nossa comunidade, né, como um todo, a gente preza muito pela collaboration, pela communication, critical thinking, problem solving, né? E nós principalmente somos muito empáticos, então eu fiquei muito feliz, né, em receber esses áudios e, obviamente, espero contribuir da mesma forma a você, né, e a quem enviou os áudios também, alright? Muito bem, vamos então falar agora do episódio número 14. Vamos rever os modal verbs. Vamos lá. Revisão bem clara, objetiva, simples, ok? Lá no episódio 14, eu já falei para você o que são os modal verbs, eu expliquei para ti certinho, do meu jeito, né? Só que eu resolvi fazer um resumo um pouco mais detalhado, alright? Então vamos lá, ó. Os modal verbs são verbos auxiliares em inglês que expressam diferentes funções ou significados, como habilidade, por exemplo, que é o can, né? I can speak English. Possibilidade, I can go, eu posso ir. Obrigação, I must work, eu devo trabalhar. Conselho, you should do that, você deveria fazer aquilo. Entre outros. Eles são utilizados junto com outros verbos, que foi o que eu expliquei para você também lá no episódio 14. Mas eles não têm uma forma completa como verbos principais. Ou seja, os modal verbs, eles precisam de outros verbos conectados a eles. Além disso, os modal verbs não mudam de forma de acordo com o tempo verbal. Lembra que eu falei para você que no presente simples, a gente fala I study, he studies, né? Mas no momento que a gente usa o can, por exemplo, é he can, she can, I can, e é tudo can, sacou? Então, eles não mudam de forma conforme o tempo verbal, alright? Então, como eu já utilizei algum deles aqui, mas vou dar alguns exemplos, ó. I can swim, eu sei nadar, eu consigo nadar. She could play the piano, ela
ela sabia tocar o piano, alright? When she was younger, quando ela era mais nova. Agora vamos no may. O may indica uma possibilidade ou um pedido de permissão. Por exemplo, ó, it may rain later. It may rain later. Pode ser que chova mais tarde. May I come in? Posso entrar? May I come in? O may é um pouquinho mais formal, alright? O can ele é um pouco mais informal, vamos dizer assim. Quando você usa o may para fazer uma pergunta, né, a gente está utilizando ele ali um pouco de forma mais formal. O must, que significa obrigação, né? You must wear your seatbelt. Você deve utilizar o seu cinto de segurança. E aí tem o will e o would, né? Que eu costumo falar que o will é o futuro e o would é o futuro do pretérito, que é assim, ó. I will go, eu irei. I would go, eu iria. Alright? Então, o will, você adiciona o rei no final do verbo. Então, se você usar o verbo viajar, é I will travel, ficaria eu viajarei. Né? Se você usar o verbo would, I would travel, eu viajaria. Sacou? Muito simples, né? Ele é utilizado para algumas situações hipotéticas ali, também para aquele I would like, né? Para você fazer pedidos em restaurantes, etc. Com certeza você já viu muito isso. Fechou? Episódio 14 revisado, né? E agora eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para você, só para você ter em mente, né? Que você consegue responder, que você consegue utilizar os modal verbs, alright? Can you speak English? Yes, I can. No, I can't. Oh, yes, I can. A little bit. So. I am studying, né? Can you run? Can you run? Run quer correr. Can you practice sports? You cannot practice sports? You don't practice sports? Oh my God. You should. You should practice sports. Você deveria, you see? You should practice sports. What book are you reading at the moment? Qual livro você está lendo no momento? Nossa, teacher, por que você está falando em livro? I don't like reading, eu não gosto de ler. You should read. You should read a book. Reading is super important. Eu, por exemplo, estou com 2 livros novos right in front of me here. Né? Revisamos, utilizamos um pouquinho, praticamos. And don't forget, you should read, ok? Você deveria ler. Hello, everyone. I hope you very well. My name is Mariana. I'm from Brazil. I am living in São Paulo. At the moment, I will speak more about my presentation and my work and my company. So let's go. My email address is marianavalinot@hotmail.com. I work at Alias Insurance Brazil, the area of governance project portfolio. I am responsible for the controls, the project portfolio of IT, specific area IT of Brazil. For example, the controls of costs, the projects, and the plan dialogue, and the responsible also the report of group. And another question. My company have a restaurant. No, there isn't. We have a cafeteria for employees. But normally I have lunch outside the company. Normally I and my team lunch outside the company. Another question is about meetings. My company, specific my area, yes, there are many meetings. Every day we have presential meetings of via calls, of via Teams. Depends of the activities and the decisions, but normally every day we have many meetings. That's all. Thank you. Muito bem, vamos ao episódio number 15, que nós aprendemos, então, como falar Business English on the phone, no telefone, né? E aqui, bom, você aprendeu algumas key expressions, frases pré-moldadas, né? Ou expressões-chave para que você utilizasse aí no momento que você falasse no telefone, mas não só no telefone, numa meeting, numa call, né? Numa conference, você pode utilizar a grande maioria das sentenças
para diversas funções, né, para diversas ocasiões. E ao telefone, quando você fala ao telefone, ter clareza é fundamental. Então, escute cuidadosamente. Para isso, então, você tem que praticar bastante listening, né? Nós falamos aqui em alguns dos episódios passados, se eu não estiver enganado, acho que foi no episódio 17, não sei, não, acredito que foi no episódio 17, sobre como melhorar o seu listening, que inclusive foi um episódio 100% em inglês. Então, já estamos revendo aqui o episódio 17, né? Então, escute o episódio 17, pratique o seu English listening, ok? Para falar ao telefone, então, não tenha pressa para falar, né? E não tenha medo de pedir para a pessoa repetir, que inclusive foi um dos tópicos que nós estudamos juntos, né? Como pedir para repetir. Né? Can you speak slowly? Slowly. So, I'm sorry, I didn't catch that. I didn't understand that. Can you repeat it, please? Could you say it again, please? Você poderia dizer novamente? Então, ó, as frasezinhas aí para você pedir para repetir, né? Oh, could you repeat that, please? Can you repeat that, please? Right? Maravilha. E aí você vai usar, então, as frases prontas. Good morning. How can I help you? How can I help you? Could you hold on for a minute? Wait a second, please. Wait a minute, please. Just a second, please. Just a second, please. Hold on for a minute, please. Hold on for a moment, please. Wait for a moment, please. Tudo a mesma coisa, né? Para que você peça para a pessoa aguardar um momento, sempre utilizando o please no final, ok? Para nós sermos educados. Let me confirm that information. Let me confirm that information. Deixe-me confirmar aquela informação. Só um minutinho, deixa eu checar, né? Ó, hold on a second. Let me check. Let me check it out. Let me confirm that information. Let me check. Let me check it out. Let me confirm that information. Mesma coisa, ok? E aí, mais uma vez, se você quiser alguma outra possibilidade para falar mais devagar, can you speak a little slower, please? Can you speak a little slower, please? Ok? E aqui eu vou trazer alguns áudios, alguns cortes de filmes, para que você veja como essas frases são utilizadas na realidade, né? E aí você vai ver que alguns exemplos estão utilizando o verbo may e outros estão utilizando can. Ele fala assim, ó, hello, how can I help you? Hello, how can I help you? Como eu posso te ajudar, né? E alguns outros exemplos estão dizendo how may I help you? How may I help you? E o que me parece é que o how can I help you fica mais numa situação pessoal, né? Que parece que você está vendo a pessoa. O how may I help you me parece que é mais utilizado ao telefone, em conferências e etc. Ok? Então fica aí a dica para você. How may I help you? How can I help you? Significa a mesma coisa, porém pode ser que tenham utilizações em momentos diferentes. Good evening, sir. How can I help you? This is Liam Hennessy. How may I help you? Hi, my name is Gustavo. I'm living in São Paulo. I'm from Brazil. And my email address is gustavopelege.job@hotmail.com. I am a civil engineer in São Paulo. And actually, my new hobby is aquarium farming. Bye. Alright, vamos então para o episódio 16, onde nós aprendemos sobre o there is e o there are, que muita gente acaba confundindo e utilizando o have, né? Então, só uma pequena revisão rápida. O there is e o there are são os verbos ter, existir, haver, né? Porém, existe uma diferença entre o verbo have, que o verbo have significa possuir, né? I have a house. Eu tenho uma casa. There is a house. Tem uma casa. Tá vendo a diferença? I have a house. There is a house. Tem uma casa. Olha só a diferença, né? Tanto de conotação quanto de contexto também, alright? E agora eu vou colocar alguns episódios, alguns cortes de filmes para que você veja como o there is e there are é utilizado na realidade, alright? There is no plan B, there's only plan A. Listen. There are some people after me. Tá vendo só? Eles são utilizados de forma muito sutil, tem isso, tem aquilo, né? Porém, nunca utilizando uma pessoa, ok? E agora, então, nós escutaremos os áudios dos nossos ouvintes respondendo as perguntas utilizando there is e there are. Hello, teacher. How are you? My name is Daiane. I am from Brazil. I live in São Paulo. My email address is daianerosaborges@gmail.com. I am an electrical engineer and I prepare technical proposals about some projects.
And about my company, it's a big and multinational company, and they have products for solution of energy. And I started working 2 years ago. I am working office 3 times a week, and twice a week I working at home. There are some restaurants near the office, so in this case I have lunch with my coworkers and my boss and my friends. I have a lot of meetings. Mainly nowadays, I am at work with a big projects. So in this case, a lot of meetings. And I need to improve my English because I have some meetings with others manufacturers in other countries. Incrível, não é mesmo? Poxa, como eu fico feliz em ver os nossos ouvintes progredindo, utilizando o inglês, aprendendo de fato, que esse aqui é o nosso propósito, né? O propósito, o porquê nós iniciamos esse trabalho, né? E, poxa, só de ver, né? Não só em ver, mas agora escutar, né? Que o nosso trabalho está sendo positivo, está ajudando de alguma forma, né? Inclusive, algumas pessoas que enviaram aqui esses áudios, né? São pessoas que já galgaram novos passos, né, em suas carreiras. Então, poxa, eu fico muito feliz, né? E espero que você seja o próximo, né? Que você tenha coragem e que você saia, né, desse módulo travado, né, de não conseguir avançar ou de não conseguir se expressar, de não conseguir utilizar o seu inglês, tanto em meetings, quanto em calls, quanto em negotiations, né, enfim, em phone conversations, em job interviews, né, mas também numa conversa informal, né, num grupo com pessoas, com amigos. E é justamente esse o intuito tanto da nossa comunidade, né? Toda semana na nossa comunidade, só explicando para você, nós temos 2 programas, né, principais para ajudar os nossos alunos. Na verdade, 3 programas. Nós temos o Intensivo Business English, que você já sabe que nós abriremos inscrições em janeiro de 2025, né? Onde nós temos, então, aí um intensivo de 3 meses, né? Que você vai evoluir 1 ano. Então, é 1 ano de conteúdo, né? Condensado em 3 meses intensivo para você fazer o primeiro trimestre do seu ano, transformar o seu ano de 2025, né? E fazer com que você fale em inglês publicamente, nas suas calls, nas suas job interviews, mas que você aprenda o Business English e coloque em prática de fato, né? Como o próprio nome já diz, é um intensivo, né? Nós iniciaremos a turma 6, são poucas as vagas, para que nós consigamos dar a atenção devida, né, e merecida aos nossos alunos. E toda semana nós temos, então, um encontro da nossa comunidade. O que é essa comunidade, né? A comunidade Brick by Brick, que eu dei o nome carinhoso de Brick by Brick, porque esse é o nosso motto, né? Esse é o nosso mantra. Nós nos encontramos toda terça-feira à noite, onde para que nós tenhamos, então, a nossa conversation semanal, né? E às vezes a gente fala sobre job interviews, tem dinâmica de job interviews. Vários alunos já entrevistaram outros alunos, já utilizamos o ChatGPT para criar pergunta, para responder pergunta. Já tivemos workshop de LinkedIn, como se posicionar melhor no LinkedIn. Já fizeram apresentações em inglês, em grupo, em trio, sozinhos. Já explicaram filmes, já explicaram reportagem. Eles já até, inclusive, performaram como se fossem jornalistas, né, passando uma informação um para o outro. Então, assim, a gente tem diversas dinâmicas, tudo para que os alunos consigam falar inglês, colocar o inglês em prática, mas não só isso, né, desenvolver os soft skills e ganhar confidence, ficarem mais confiantes para falar o inglês no mundão afora, né, na entrevista, na companhia, numa meeting, numa call, numa negotiation, no job interview. Nesses encontros a gente fala inglês, mas além disso, a gente pratica empatia, colaboração, comunicação clara e objetiva. A gente não julga, né? Muito pelo contrário, somos muito empáticos, um ajuda o outro, um colabora com o outro. Critical thinking, pensamento crítico, problem solving, né? Porque tem problema
e aí quando eles são divididos em grupos, eles têm que resolver esse problema em grupo, né? Tipo, ó, alguém vai ter que tomar a liderança daquele negócio, daquele problema, né? E fazer acontecer. E obviamente, né? Se você tem interesse em conhecer, em participar um dia para saber como funciona essa comunidade, né? E também, né? Ter acesso aos nossos conteúdos privados, né? Que estão dentro da nossa plataforma, todos os nossos cursos, curso de job interview, curso de desenvolvimento pessoal, curso de inglês geral, curso de inglês de business, né? Tá tudo dentro dessa comunidade, né? Você tem acesso à plataforma e o clube de conversation toda terça-feira à noite. Então, você tá mais do que convidado também. E além disso, lembre-se, marca aí, janeiro de 2025 a gente vai fazer o seu Business English acontecer, no intensivo Business English. E só para terminar, então, o terceiro programa que nós temos são as aulas individuais, né? Eu e o nosso time, nós temos as aulas individuais, que utilizam o nosso método, né? O mesmo método que nós temos para os programas, né? Nós utilizamos nas aulas individuais para ajudar os alunos de forma individual. Então, qualquer um dos 3 programas, a gente com certeza pode te ajudar da melhor forma possível. Ok, vamos então ao episódio 17. Que, inclusive, eu já comentei aqui um pouquinho, que foi o episódio 100% em inglês. Então, escute lá, pratique o seu listening, tem bastante coisa importante lá, com certeza absoluta. E no episódio 18, nós aprendemos sobre professions, né? Mas eu percebi que eu também coloquei não só professions, como job titles, ou positions, né? Então, eu coloquei tudo ali no mesmo bolo. Então, eu só queria deixar claro para você que profession refere-se a uma área ou campo de trabalho em geral, que envolve habilidades e conhecimentos especializados, né? A profissão é a mais ampla e indica o tipo de trabalho que uma pessoa faz no setor, né? Por exemplo, engineer, doctor, teacher, né? Agora, quando a gente está falando de job title ou position, né? Aí é uma coisa um pouco diferente. É um cargo específico dentro dessa profissão, dentro dessa área, né? Então, se você é um engineer, você pode ser um software engineer, um marketing engineer, você pode ser um production engineer, sacou? Então, tem aí as suas diferenças. Além disso, você pode ser assistant, analyst, analyst 1, analyst 2, analyst 3, né? Então, tem aí os job position, né? As position levels, inclusive, né? Então, só para deixar bem claro, né? E separadinho para que a gente não confunda uma coisa com a outra. Combinado? "20 episódios, que marco incrível! Chegamos no nosso 20º episódio com uma revisão que conseguimos fechar, né, com chave de ouro, né, essa primeira temporada do nosso podcast, mas não se preocupe, a gente vai continuar, não tem essa de esperar 6 meses para voltar com a temporada 2, não. Semana que vem já tem episódio novo. Todo esse programa que eu tô trazendo aqui para você é tudo bem estruturado, né, para que nós galguemos, crescemos os níveis. Então, nós estamos caminhando aí, né, nas unidades do nosso coursebook, do nosso livro, né? E isso aqui não é uma coisa que não está planejada, tá? Então, o nosso podcast, ele está seguindo um planejamento de estudo e eu garanto para você, se você escutar o nosso podcast desde o zero, né, você vai aprender, sim, Business English do básico ao avançado, é uma ordem cronológica, lógica, fácil, simples e prática, tá? Então, se você já está um pouquinho mais avançado, tenha paciência, indique o nosso podcast para uma pessoa, para um amigo que pode lhe ajudar, né? Um amigo está querendo subir na carreira, que está com dificuldade de inglês, está um pouquinho travado. E, obviamente, fique atento, uma vez ou outra, né? Every now and then, sempre aqui e acolá, eu vou trazer um episódio 100% em inglês para que você consiga praticar o seu listening também, alright? Para você crescer na sua carreira, que é isso o que eu desejo para você e para sua família também, alright? So thank you very much, and I'll see you in the next podcast episode.